Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, sempre transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. 21 de julho de 2023. E nós aqui. O dia hoje foi lindíssimo, ensolarado. Temperatura que chegou quase aos 27 graus na nossa região e no final de semana promete temperaturas até 30 graus. Nós estamos no inverno. E se as temperaturas são assim aqui na nossa região, imaginem em outros lugares. Outros lugares estão sofrendo com calor intenso. Mas eu começo pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Mas lá no estúdio 1 nós teremos o outro estúdio. O estúdio 2 da nossa sinopse. E é por isso que eu quero que vocês, além de receberem as nossas informações que estão recheadas de notícias, principalmente na área da política. Essa sim está muito agitada. Principalmente com a assinatura de um plano, o PAS, olha o nome só, que não é com Z. É Plano de Ação da Segurança. Esse aí é um plano que foi assinado no dia de hoje com a presença do ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino. Aquele mesmo ministro que diz que é comunista, graças a Deus. Lula também diz que tem honra de ser comunista, mas isso é para falar do plano que eles tiveram hoje. Isso aí é só o pensamento que eles expressaram em outra oportunidade. Mas na nossa sinopse, nós teremos informações como que a Prefeitura de Porto Alegre descarta a implosão total do Esqueletão, que é um edifício abandonado há muito tempo, com vários andares, que fica bem no centro de Porto Alegre, no coração da nossa capital. E após um estudo sobre a estrutura, eles estão pensando uma maneira de destruir, porque realmente tem que ser destruído esse edifício ali, uma vez que ele está desabitado ou habitado com invasões e com muito perigo. Isso na capital do Rio Grande do Sul. Também o Ministério Público do Rio Grande do Sul, provocado por uma notícia-crime do governador Eduardo Leite contra o ex-deputado John Williams, ele pede a quebra do sigilo dos dados de John Williams e a remoção da publicação sobre o governador Eduardo Leite. Também aqui no nosso Rio Grande ainda, que o Judiciário libera a construção civil em Xangri-Lá após um acordo para cessar o dano ambiental. Também no Rio Grande do Sul teremos um sábado de veranico, com calor próximo a 30 graus. Esta é a notícia, né? E falando de calor, lá na China, eles chamam de fake news. Não é fake news. Fake news, eles voltam a ser populares por conta da onda de calor. Estão usando mangas direto, chapéus ventilados e até máscara que tape todo o rosto. E o calor terrível. E já foi anunciado que nós teremos nesse ano de 2023, e julho poderá ser o mês mais quente já registrado no mundo. São notícias que nós ligamos. Também alguma notícia sobre a guerra, que o Putin, presidente da Rússia, adverte que usará todos os meios para proteger Belarus de um ataque. Como vocês sabem, Belarus fica bem próximo. É uma cidade russa, né? Bem próximo à Polônia. E a Polônia já está fazendo sondagens porque tem soldados daquele grupo Wagner treinando tropas de Belarus.
Então, estão temerosos, né? Falando também sobre a guerra, os Estados Unidos enviam navios de guerra para o Golfo Pérsico, após investidas do Irã contra navios petroleiros, podendo causar um problema de desabastecimento. Também na hora do futebol, o Inter de Miami negocia com o Grêmio a saída de Suárez. Quem afirma é um jornalista argentino. O Olímpia do Paraguai anunciou Arce, aquele ex-jogador do Grêmio, como o novo treinador. Também numa tragédia que nós tivemos no interior do estado, ontem, em Frederico Westphalen, quarta-feira, uma socorrista do SAMU, ao tentar salvar um homem, e caiu de um penhasco de 9 metros e morreu. Foi uma tragédia que nós tivemos com uma profissional na área da saúde, tentando socorrer e ceifou a sua vida. Também aqui no nosso Rio Grande do Sul, a patrulha escolar do Proerdes e a patrulha escolar e o Proerd terão um investimento extra de 3 milhões pelo governo do estado. Também nós falaremos muito desse plano de ação, e o presidente Lula quer uma prisão de até 40 anos para crimes que atentem contra a vida de ministros do Supremo e do presidente e do vice-presidente. Preocupação que a gestão anterior não tinha em hipótese alguma, e seria uma aberração falada a 4 cantos se aprovasse algo nessa natureza. Mas na nova gestão se espera tudo, então esse aí é o PAS, sem o Z. A Justiça Militar também absolveu PMs por ocultação de cadáver no caso do Gabriel, um jovem que foi morto ano passado lá em São Gabriel, e 3 policiais militares são acusados. Isso só na Justiça Militar. Um deles foi condenado a 1 ano e outros 2 absolvidos, mas eles ainda respondem na Justiça Comum por triplo homicídio. Também que as obras de revitalização do Hospital Parque Belém seguem em ritmo muito lento aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande. É uma queixa que as pessoas têm. Também na saúde, a ocupação das emergências pediátricas apresenta uma melhora após a superlotação na capital, em Porto Alegre. Um exemplo que nós temos como interfere a política na vida das pessoas, uma declaração numa entrevista àquela embaixadora da vacina infantil, a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos. Ela disse que entrou em desavença com uma de suas irmãs, deixou de falar com elas por tê-la bloqueado porque ela era bolsonarista. E colocando edições, ela havia avisado, e a sua irmã, ela foi bloqueada. E não conversou nem no Natal, nem na virada do ano. Quando ela marcou de vir ao Brasil e encontrar essa irmã já veio a falecer antes que acontecesse esse encontro. Então ela diz que lamenta este fato, tudo em razão da política que realmente tem causado até destruição de familiares por questões de ideologias políticas, o que nós não podemos deixar de lamentar. Também o presidente Lula falando, ele diz que policiais não podem ter partido e nem dever favor a políticas. Diz ele e que a polícia não trabalharia em função de governo, e sim em função do público. Também com esse plano, esse PAS, que não é com Z, é o PAS, o governo federal divulga um decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições. E o decreto tem algo assim que é um pensamento total de desarmar a população.
Eu acho que deve ter algum intento que não diferente. Eu não vi nada. Eles falaram de ser crime hediondo, por exemplo, atacar escolas, como o caso de houver de pessoas, mas são pessoas desequilibradas. Isto não tem muito a ver com a criminalidade. Mas eles estão desarmando os CACs, que tinham uma quantidade imensa de armas que podiam ter à sua disposição, reduziram muito, reduziram a compra de munições. Os clubes de tiro têm um horário restrito, que não 24 horas que era liberado o horário, e alguns clubes de tiro teriam 24 horas também para treinar CACs, treinar policiais. Mas agora, até com a restrição de compra de munição, não se sabe como é que vão ser os atletas que disputam Olimpíadas, que tem que treinar em linhas de tiro, treinar às vezes quase que 24 horas, e aqueles que trabalham de dia à noite. É um plano que não tem muito cabimento. Também aquela arma pistola 9mm, eles consideraram que novamente volta a ser arma restrita de uso das forças de segurança. A 9mm, imaginem só. Mas lá o tráfico não falaram nada quanto a crime hediondo, lá no tráfico dos morros, aqueles que colocam pessoas no micro-ondas, que é onde queimam as pessoas, tribunal do crime, aqueles que usam fuzis que não CACs e não policiais, isto não falaram nada. É que nesse governo é coisa inédita. Tem ministro e ministra que consegue ir no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão, e sem segurança. Uma ministra chega a andar de carona sem capacete, e a pilota também sem capacete, seguindo as regras do tráfico ou do crime, esquecendo a legislação brasileira. Então, algo há nesse novo governo. Tem coisas aí que vamos ter que rever. O povo está aí, ficam todos atentos, principalmente nessa situação. O cidadão comum, o civil, segundo o presidente disse, ele quer todos desarmados. Também naquele agora sim. Antes era só um projeto. Agora ele assinou o decreto do término das escolas cívico-militares. E uma das alegações é que essa verba destinada pelo MEC para as escolas cívico-militares é que tenha turno integral ou 2 turnos. Mas esquecem eles que muitas das escolas cívico-militares têm 2 turnos de atendimento aos alunos. Então, essa alegação cai por terra, né? Também a gripe aviária. O governo orienta estados a declararem emergência zoossanitária, quer dizer, aumentar as precauções. Também quanto à criminalidade, as cidades gaúchas de Rio Grande e Alvorada estão entre as 50 mais violentas do Brasil. O Rio Grande do Sul também lidera o ranking nacional de armas registradas por cidadãos comuns. Também nós tivemos uma grande perda hoje foi o cantor norte-americano, o Tony Bennett. É um ícone, era um ícone, né? Já faleceu no dia de hoje aos 96 anos. Há um tempo atrás ele já sofria do mal de Alzheimer. Ele foi um ícone da música pop e do jazz. Cantou, acompanhou muitos artistas famosos. Então, uma pessoa de renomada, é uma celebridade que perdemos no dia de hoje. Também a produção de grãos. No agro, né? A produção de grãos no Brasil chegará a 390 milhões de toneladas. Mas isso em 10 anos. Mas é o agro crescendo cada vez mais. Aquele caso Gabriel nós já falamos. Os policiais militares, os 3 foram julgados simplesmente agora pelo Tribunal Militar. Mas eles vão responder
ainda na justiça comum. Aqui no Rio Grande do Sul, novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul são nomeados pelo governador do estado, Eduardo Leite. O programa Volta por Cima pagará um auxílio financeiro a vítimas do ciclone extratropical lá de junho, aqui no nosso Rio Grande. O governo gaúcho também lança um aplicativo do IP Saúde e anuncia o pagamento extraordinário para reduzir a dívida do Instituto. Mas a Secretaria da Fazenda tem uma dívida muito grande com o IP Saúde. Mas o governador achou por bem aumentar a parcela dos contribuintes e também aquele ineditismo, cobrar também por dependentes. Tudo graças ao nosso governador Eduardo Leite. Reajuste ao funcionário público, pelo menos do executivo, que não uma beirinha que deu do CPERS, 0. Ele que seguisse o exemplo do governador do Distrito Federal, que deu 18% de reajuste aos órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares, em 2 vezes. Ele deveria seguir o exemplo do governador de Brasília. Rio Grande e Alvorada aparecem na pesquisa entre as 50 cidades mais violentas do Brasil. Nós repetimos porque, pela relevância desta notícia, o que denigre em muito o nosso estado e principalmente a essas 2 cidades. O Judiciário Gaúcho realizará um mutirão carcerário para revisar processos de detentos. Sabe o que quer dizer isso? Revisar os seus processos, melhorar ou aplicar os seus benefícios e, com isso, esvaziar a massa carcerária. E quem sofre? Cidadão de bem, cidadão ordeiro e aquele que é legalista. Esta é a atitude que o judiciário quer fazer em um problema para a sociedade em si. Como você sabe, já começou a Copa do Mundo do futebol feminino. A Suíça venceu a Filipina por 2-0 e assumiu a liderança do grupo da Noruega. Também o Canadá perdeu um pênalti e empatou sem gols com a Nigéria na partida. Na sua estreia na Copa do Mundo, a Espanha goleia a Costa Rica em 3-0. Também a Caixa Econômica Federal negocia 10 milhões em dívidas em 3 dias daquele Desenrola Brasil. Também imagens de câmera de segurança confirmam a versão do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, sobre agressões em Roma. Só que estão em segredo de justiça. Mas para confirmar a versão do ministro, já anteciparam isso. É meio estranho, se está em sigilo, como é que foi agora divulgado essa informação de algo que é sigiloso? É meio estranho, né? A dívida pública também, preocupante na nossa economia. A dívida pública atingiu 6,2 trilhões em junho, a alta de 2,95 do endividamento do Brasil. Também que a Polícia Federal prendeu um homem ontem à noite, apontado como um dos líderes dos ataques extremistas em Brasília. A Federação dos Bancos, a Ferbabran, também ela alerta para golpes envolvendo aquele programa Desenrola Brasil que sites falsos estão aproveitando e tentando ludibriar pessoas e tirando dinheiro deles. Também assim o presidente Lula sancionou a lei que institui a recriação do programa de aquisição de alimentos. Também na saúde, notícia muito boa, que cientistas anunciam um novo caso de remissão do HIV. Seria uma dose única. Isso aí para a nossa política é algo muito bom.
Também Santa Catarina decretou estado de emergência após 2 casos da gripe aviária. E para terminar o nosso preâmbulo, o PL expulsou o Yuri do Paredão, deputado bolsonarista, que fez o L e posou em fotos com o presidente Lula. Ele não traiu somente, uma decisão do presidente do PL, ele não traiu somente o partido, mas também de seus eleitores, que com certeza são eleitores de direita. Também que a Procuradoria da República do Distrito Federal defende o arquivamento de ação contra o tenente-coronel Mauro Cid na comissão de inquérito. Ele é ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, interagir com os nossos amigos que já estão nos aguardando. E vamos lá! Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. 22 graus a temperatura. Dia de verão, noite de verão, e o dia também foi de verão. Quase 28 graus aqui na nossa região. Estamos no inverno. Mas a NASA, inclusive, já informou que esse mês de julho deverá ser o mês mais quente no mundo. É aviso da NASA. E nós estamos comprovando realmente isso. O pessoal já está interagindo conosco. Hoje, uma noite linda, uma noite quente, como foi um dia quente, e o pessoal está meio devagar. Temos pouca gente ainda conosco. Sexta-feira a gente espera. Tem o casal 20 ali de Porto Alegre, os 2 casal 20. O Henrique da Silva e a Janei não se manifestaram conosco, mas deve ter algum compromisso. Mas amanhã eu os encontro pessoalmente lá no almoço na Grelhados, na Vicente da Fontoura, em Porto Alegre, onde teremos um almoço daquele pessoal que se reúne normalmente da turma CFSC 1972. Mas vamos dar uma ida lá no Estúdio 1 para responder aos amigos. O número 1 hoje até eu havia questionado, aqui estamos nós no Estúdio 1, o Jorge Antônio, o nosso amigo. Ele é também nosso emissário lá junto ao Martinica da Alvorada, e ele está sempre conosco nos dando informação. Hoje ele põe o número 1 e disse assim: boa noite a todos.
Até que enfim haverá jogo sábado da categoria 60. Sucesso na jornada. Ele se refere lá da Liga Viamonense de Futebol que temos lá, e ele joga pelo Martinica 2 finais de semana que não havia rodada, mas agora está voltando o nosso amador e o varziano, que nós fazemos coberturas e editamos também arte lá na página do Facebook dos Coroas de Canoas, e nós estamos sempre atentos. Depois veio Mariluz, esse sim, Mariluz Albiri Nascimento Cardoso, gremista ferrenho, e ele assim: boa noite, amigo Severo. Será que o Cudê vai fazer esse time jogar? Acho que se perder umas 3 consecutivas, pega o boné e se manda. E eu respondi para ele que o Cudê, quando saiu em outra oportunidade, ele saiu em alta, deixou o time bem em 3 competições. Ele só teve discordância com a diretoria, que dispensou jogadores que ele considerava imprescindível. Mas vamos esperar, pelo menos, a noção que a gente tem de treinamentos anteriores, de passagens anteriores dele, que ele é um técnico que tem um pensamento ofensivo, o que é bem diferente do Mano, que o Mano tinha uma estratégia defensiva e seria não tomar gol. E por isso que o Inter tem um dos piores ataques do brasileiro. Vamos ver se muda. Não sei se temos o Ener Valencia, se desencanta, porque por enquanto ele não entrou em campo. Isso que eu sou colorado, né? Estou torcendo por ele, mas vamos ver se melhora. Depois, mais expert na nossa área do esporte mesmo, é o Alexandre Marques, Zona Norte de Porto Alegre, do Expresso da Várzea. Esse homem é um especialista na área do esporte, não só no amador e o varziano, como é o nosso caso, mas também do profissional. E ele diz assim: boa noite, Severo. O Soares não foi relacionado para o jogo de amanhã, às 21 horas, na Arena, contra o Atlético de Minas Gerais, o Atlético Mineiro. Já o Inter e o Bragantino, em São Paulo, às 16 horas, com o novo treinador, com o Cudê. Eu pensei até anteriormente, só olhando a edição, e eu pensei que ele havia dito que havia sido relacionado. Então o Alexandre Marques já disse que ele não entrou, não foi relacionado no jogo, quer dizer, já deve estar tratando. Agora sim, um repórter argentino já disse que a equipe do Inter de Miami lá já está negociando com o Grêmio a possibilidade de transferência do Soares para lá, né? Ele é do Beckham, do David Beckham, e aonde joga o Messi e outros atletas, né? Lá nos Estados Unidos. E segundo até eu respondi antes para o Alberi, que ele havia comentado sobre ele, e segundo disseram, foi influência da família, a esposa dele, que tem intenção de residir nos Estados Unidos. O Alexandre Marques também disse assim: o Diego Souza não assinou com o Amazonas, como iria o Amazonas Futebol Clube da Série C. Ele fechou o contrato com o Sport Recife, da Série B, e vai ser reserva daquele grande jogador também, o Wagner Love. E aí eu respondi que tem jogadores que não querem sair de campo, vão até o último suspiro. Não é o caso do Falcão, do Pelé, que terminaram ainda no auge da sua carreira e poderiam jogar por mais tempo. Então tem jogadores, até deu o exemplo do Túlio Maravilha, que não importa a categoria que jogasse, ele queria estar em campo. Então jogadores que tem que ver que é a sua hora. O atleta tem que aproveitar bastante o dinheiro que ganha, fazer patrimônio. Claro que é uma casta muito pequena de privilegiados. O pessoal pensa em jogador de futebol, mas muitos poucos ganham muito e outros ganham uma insignificância. Mas eles têm que se adaptarem e gastarem de acordo com tudo, ou fazer o seu futuro como muitos outros vão para outros segmentos. Mas tem jogador que não quer parar de maneira alguma, quer dizer, o seu pé de meia ainda não está feito e vão até as últimas consequências. Isso é muito ruim, estraga muito a história que ele escreveu jogando em grandes times. Então, jogando em times de categorias inferiores, depois de estar lá em cima, eu acho muito ruim. E depois encontra, mas cada um decide da sua vida. O Laurino Spitz, o nosso amigo ali de Nova Santa Rita, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um clique no
like e um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Sempre estou pedindo, não temos patrocinadores, mas o nosso pessoal tem que sempre dar aquele clique em comentários. Não tem nada a ver com aqui, com o que estão na nossa live, não. Independente, depois coloquem lá na nossa plataforma do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, quando está inserido o nosso programa, dizer aquele gostei, não gostei, dar um like, dar um dislike, seja qual for, se manifestem, né? Aí o Alberi voltou dizendo, claro que antes, né, eu estou respondendo agora, porque nós tivemos o nosso preâmbulo para deixar vocês bem informados, embora que nós tenhamos em números e mais detalhes a nossa sinopse. Mas se não houver possibilidade de lê-la, não tem problema nenhum. O importante é esse aqui, uma noite linda, uma sexta-feira, um sextou que eu não havia dito antes, somente no preâmbulo, e temos que estar contentes se apresenta um bom final de semana. Bom que eu digo para passeio, para qualquer coisa. Pode ser ruim para os outros. Eu digo bom por não estar chovendo, que traz um prejuízo a muitas pessoas. Mas também pode trazer transtornos a muitas pessoas. Então, um dia lindo, ensolarado e nada melhor do que um final de semana como vai ter lá em Bom Retiro do Sul com o Wood Bar, que eu vou esperar a manifestação do Lauri mais adiante, que ele vai jogar lá no domingo colocação de faixas, hein? E o Alberi disse assim, ainda bem que até o dia 2 termina essa novela mexicana. Esse cara, ele quer dizer o Soares, né? O Luiz Soares. Esse cara não tem nada no joelho, tá fazendo onda para se mandar. Tomara que vá logo, o Grêmio é bem maior que esse mercenário. Hoje em dia, eu estava dizendo, o jogador, realmente ele é um mercenário. Quando ele diz que tem amor à camiseta, beija o símbolo da camiseta, tudo aquilo ali é história para aparecer na TV. Que vai em cima do símbolo, se ajoelha, nada, eles vão. Hoje é pelo comércio, é onde vão. Não tem jogador que joga em 4 competições diferentes numa única temporada, quer dizer, vai para uma competição, vai para outra. É o caso do alemão, claro que ele foi vendido, agora foi lá para a equipe do México, claro que ele vai jogar lá na Espanha. Mas é isso aí, então jogadores que jogam em 2, 3 times ou 4 times numa mesma temporada. Hoje em dia é desta forma, aquele amor à camiseta que tinha antes, pensando que Garrincha era do Botafogo, Ademir da Guia era do Palmeiras, tudo isso aí, que Dinamite era do Vasco, terminou, que Pelé era do Santos, isso não existe no futebol de hoje. E ele diz assim, o Lauri daí respondendo, ele diz assim, é verdade, Severo, além de valer o título da Recopa Gaúcha Estadual também será a festa, pois receberemos, ele está junto porque ele vai disputou e foi campeão pelo Master 5-5 lá do Wood Bar, e o Wood Bar foi campeão tanto do 5-5 quanto do 50 lá em 2022 da Federação Gaúcha de Futebol Master, e terminou em 2023. Não acontecia nunca aquelas finais, mas o Wood Bar se sagrou campeão das 2 categorias. E ele diz, também será uma festa, pois receberemos as faixas campeão gaúcho estadual 2022 pelo Wood Bar 50 e 55. E o Lauri complementa dizendo assim, criei uma página só para as histórias do projeto social Coisa do Natal, aonde tem atualizado ano a ano as minhas ações sociais, doações, conquistas de títulos e gols desde 2013. É uma boa iniciativa que tem reconhecido o teu trabalho, ô Lauri, com certeza. Agora sim, apareceu aquele casal 20 que normalmente é o número 1, mas hoje não importa o número, o que importa é estar conosco. E o casal 20, Henrique da Silva Silva, capitão, e a sua esposa Janei Lima estão chegando. O Henrique disse assim, boa noite, amigos, chegando agora. E a Janei disse assim, boa noite, Severo, só um pouquinho atrasada. Não é que nada, 21 horas e 37 minutos. Não importa o horário, até 22 horas estamos dentro do programa. E tendo a oportunidade de interagir conosco, de dar a sua opinião, estando conosco, não importa. E
e já vai pro baralho, não é possível. Agora pode assistir o nosso programa, pode opinar mais alguma coisa. O Henrique te dizer alguma coisa até agora do Soares, que não foi nem relacionado para o jogo de amanhã. Então já a cogitação agora está se consagrando aí. O Alberi não está nada contente. Lá de Marilu já disse que ele é um mercenário, mas realmente os jogadores de hoje são um lado profissional. Mercenário ou não se diz isso, né? Mas então estejam conosco, isso é bom, e amanhã o nosso encontro pessoalmente. Claro que tivemos uma perda e uma baixa, que é o Nelson Oner e a Vera, que estão em Santa Catarina visitando o seu filho, não vão poder estar conosco. Mas temos uma quantidade boa de casais, e aqueles de fé, ou que têm possibilidade e têm vontade de participar, bater um papo, estaremos amanhã lá na Grelhatos, em Porto Alegre. Amanhã nos encontramos pessoalmente. O Lauri disse assim, ó, a página se chama História Gols de Natal, PIT 14-2013. Irei atualizando tudo o que fiz, ano após ano, como começou e tudo que conquistei nesses 10 anos de projeto social. Isso aí é muito meritório e realmente o registro é muito bom, Olaui. É bom que nós registremos em vídeos, em imagens, tudo aquilo que nós fizemos e aquilo que ainda temos por fazer. É uma felicidade muito grande poder editar, poder se manifestar, poder falar das suas vitórias, falar das suas derrotas, que fazem com que os nossos tropeços que fazem com que nós levantemos e continuemos. É isso aí. Fernando Machado, aquele nosso amigo, agora sim, tá dando boa noite, seus amigos, e esquece sempre daquelas letras maiúsculas, letras garrafais, e como é que eu não esqueço? É o Fernando Machado ali da Vila Cecília, em Viamão, e agora tu esquece de interagir. Imagine, eu preparado aqui com a qualidade do estúdio, a qualidade do som, estar interagindo com os amigos, e não esqueço disso, não é possível. Vamos ter que reciclar, e olha que a minha idade vai bem à frente que a tua aí, com certeza. É isso aí, então, boa noite, Fernando, obrigado por estar conosco. É brincadeirinha, a gente brinca, e como amigos a gente só brinca. Amigo, a gente faz crítica, mas são críticas construtivas, sem maldade. É assim que nós tentamos ser. Se não somos, é que falhamos, mas nós não temos que viver só de qualidades, temos que ter defeitos. Somos seres humanos. Enquanto isso, vou lá ao Estúdio 2, porque também tem uma edição. Agora, nós não temos patrocinadores, mas eu tenho uma estética para o seu veículo para anunciar que nada mais, nada menos é de propriedade agora do meu filho, do Rodrigo Severo, e do meu neto, o Leonardo Severo. Aí está um exemplo, 2 minutinhos de apresentação da Estética Boas. E aí, amigos, tem aquele ditado de que o brasileiro gosta muito de carro. E realmente ele tem razão. Tem pessoas que até se queixam, o companheiro ou a companheira, de que esta pessoa cuida mais do carro do que o seu parceiro. Mas você tem razão, realmente o veículo é algo que tem que ser cuidado. Pode ser humilde, pode ser luxuoso, mas é o seu bem que você tem e faz uma presença. Mas nós temos a solução para você que gosta muito dele. É ali na Boas Estética Automotiva, que fica ali na Avenida Planaltina, número 500, em Gravataí. Ali o seu carro é cuidado de uma maneira tal, ali você pode fazer lavagem, higienização, polimento, tudo da melhor qualidade. E outra, é um atendimento familiar. O contato é pelo WhatsApp, DDD 51, pelo 99 20 335 2, também pelo 99 34 34 277. Também temos Instagram, que é pelo Boas Detailer. Boas Detailer, este é o Instagram. Confiram, o seu veículo vai ficar como se fosse novo, saído da loja. Eu recomendo porque conheço o serviço.
confira. E realmente nós damos o aval. É isso aí, é a nossa mensagem. Quem gosta de veículo tem que cuidar. E o cuidado nós sabemos como fazer. Ali no Boas Estética Automotiva. Essa aí é a indicação que nós fizemos. É o Boas Veículos. É de propriedade do meu filho e o meu neto, que são sócios proprietários. E eu indico porque vale a pena. Agora um pouco da nossa sinopse. Vai dar oportunidade de lê-la. Pelo menos já o que nós falamos lá no preâmbulo já deu uma luz para vocês do que está acontecendo no dia de hoje. Aquelas notícias que interferem no nosso dia a dia, principalmente esse plano agora, o PAS, que é o Plano de Ação de Segurança. Por exemplo, a opinião dos militares chineses ao exército brasileiro, ele disse assim que é o exército mais falso e vazio do mundo. E que 80% das despesas militares são usadas para aposentadoria. Essa é a opinião ali do exército japonês, que teve uns exercícios junto com o exército brasileiro. Quase ao término do programa, vou lá com o Lauri, interagiu conosco. Ele disse assim: e aqui na Arena Caju, jogo do campeonato de canoas entre Independente e Caju, a categoria Master 50, no domingo, dia 23 de julho, às 10 horas. E o Caju Master vai enfrentar ao Amizade amanhã, neste sábado, às 15 horas, no Campo dos Gringos, lá no município de Capela de Santana. Então tá feito o anúncio aí, ô Lauri, com certeza, e passa essa edição aí aos teus amigos para saber que nós estamos sempre fazendo a cobertura, sempre acompanhando e divulgando os jogos do nosso amador e o varziano. Além de que tu também coloca naquela página que nós administramos, que é ali na página dos Coroas de Canoas do Facebook. Então retorno aqui ao Estúdio 2 e sempre que tiverem alguma edição, venham conosco. A nossa sinopse está aqui, mas também uma estatística do governo Lula. Nós temos em números e temos a fonte. Até agora o presidente Lula gastou 2.600.000 no cartão corporativo em viagens internacionais nos primeiros 5 meses. A fonte nós temos que dar. É o Poder 360. É uma equipe de repórteres muito bem informados e principalmente na área da política, da qual nós acompanhamos e sabemos que tem muita credibilidade em suas edições. Então até agora 2.600.000 no cartão corporativo do presidente Lula, isso só em 5 meses de governo. Imagine em 4 anos. O segundo dia de ataque a Odessa, essa guerra Rússia e Ucrânia, eles destruíram 60.000 toneladas que iriam para a China e 5 milhões que iriam para a África, segundo Zelensky. Então ele quer dizer o seguinte, que não é só contra a Ucrânia, é contra o mundo que a Rússia está causando um transtorno imenso. Todo esse carregamento de grãos, como você sabe, a Ucrânia é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Então seriam milhões de toneladas de grãos que iriam para a China. Então isso já está afetando a fome no mundo todo. E a China tem uma população imensa. Em São Valentim, aqui no interior do nosso Rio Grande do Sul, algo estranho e extravagante. Só 2 casos aconteceram no mundo até agora, segundo a ciência. Uma vaca teve quadrigêmeos. E aí é que está a diferença. Todos machos, todos do sexo masculino, esses terneirinhos. Então é uma raridade e esta raridade tinha que vir aqui para o nosso estado, em São Valentim. O Corinthians e o Universitário, também o preparador físico do time peruano, foi preso por fazer gestos que diziam que se assemelhava a um macaco. Para a torcida do Corinthians, é Sebastian o nome dele,
Mas ele foi ouvido, liberado, e a justiça decretou que ele não trazia perigo à sociedade. E olhando os gestos na imprensa, eu acredito que também não foi tudo isso. É que no futebol, ou nos dias de hoje, tudo ofende. O nosso tempo, aquela frase que não é legal que se diga, mas ela tem que entrar em pauta sempre, sempre. Eu espero o manifesto do ministro dos Direitos Humanos e outros. A Benedita da Silva já defendeu o presidente Lula, mas a fala dele em Cabo Verde, na África, enaltecendo a escravidão e os negros, eu acho que tem algo de racismo. Mas o manifesto do ministro dos Direitos Humanos e já a Benedita da Silva já defenderam o presidente Lula e nenhuma providência foi tomada. Mas eu acredito que algo poderia ser feito diante dessa declaração. O Flávio Dino, ministro da Justiça, ele diz com muita honra: sou comunista graças a Deus. Mas que nós sabemos, comunista normalmente não preza a Deus. E o presidente Lula também já disse que tem orgulho de ser comunista. São frases das nossas autoridades, do nosso governo. Nessa sexta-feira, hoje, dia 21, um grupo de parlamentares foi até a ONU, no setor dos direitos humanos, para denunciar prisões ilegais e a quebra de constituições e direitos constitucionais que estão acontecendo no Brasil. E eles citam também ministros do Supremo, que foram hoje, inclusive foi um embaixador junto com eles. Foi hoje à tarde. O resultado dessa reunião, na ONU, nós saberemos somente a partir de amanhã. Então, no nosso programa, lá no dia 24, segunda-feira, teremos mais detalhes dessa reunião que houve no dia de hoje, lá na ONU. O governador Eduardo Leite também entrou com uma denúncia junto ao Ministério Público contra o ex-deputado John Williams, e agora foi nomeado assessor do setor de comunicações do governo federal, cujo titular é o Pimenta, o nosso gaúcho aqui e petista, né? E o governador alegou que é por ofensas homofóbicas, que ele, segundo disse John Williams, porque ele defendeu a continuidade das escolas, as escolas cívicos militares aqui no Rio Grande do Sul. E o John Williams disse que ele teria um fetiche pela farda em sua libido. E realmente é uma ofensa. Apesar, o governador Eduardo Leite é uma autoridade do nosso Rio Grande e não pode ser ofendido. E imagine, essa pessoa vai assumir da comunicação. E aquela frase dele histórica, ele diz assim: a Janja, eu, o Pimenta e o presidente Lula vamos fazer muitas coisas para o Brasil. O presidente ficou em quarto lugar, ainda deixou para último no quarteto que ele fez, que vão fazer muitas coisas para o Brasil. Esperamos que façam realmente. Nós estamos sujeitos a essas pessoas e queremos o bem do Brasil. Tomara que se consagre, o que eu acho muito difícil. A reforma tributária também, se aprovada, segundo o IPEA, que é um instituto de grande credibilidade, ele terá o IVA. Aí me perguntaria, o que é o IVA? É o Imposto sobre o Valor Agregado. Será o mais alto do mundo, segundo o IPEA, que é um instituto de muita credibilidade. Mas ainda não foi aprovado no Senado, mas na Câmara dos Deputados, a toque de caixa, quer dizer, no VaptVupt, foi aprovado. Muitos deputados nem sabiam o que estavam aprovando, mas foi ao Senado. Se o Senado não fizer mudanças, ou simplesmente aprovar, estaremos nós envoltos nessa reforma tributária. Algo também, no meu modo de ver, uma aberração, que no Rio de Janeiro, o concurso para a Polícia Militar pode ser feito, inclusive, por estrangeiros. Isto aí é tentar inserir estrangeiros e poderão vir aqueles
Nesse meio poderão vir pessoas infiltradas e a gente deduz de esquerda para a Polícia do Rio. Eu acredito que o Ministério Público atue em cima disso. Eu acho que o concurso público em todo o Brasil, não importando o estado, tudo bem, mas aberto a estrangeiros e ainda mais para a Polícia Militar, pobre Rio de Janeiro, mas também a Justiça do Rio lá e a polícia, a população ordeira está sofrendo um monte. Basta dizer que os complexos e os morros lá estão minados de traficantes e a maioria com fuzis. Mas é o Rio. Ainda a sorte que não é o nosso Rio Grande, que pelo menos aqui, embora que nós tenhamos um alto índice de criminalidade nesse ano, e duas das cidades entre as 50 mais violentas do mundo, então a nossa situação pode estar caminhando para isso. Tomara que não. Eu quero ser otimista que isto não aconteça. A capital mais violenta da região sul, sudeste e centro-oeste, a taxa de mortes intencionais aumentou 24,8% em comparação a 2021. As únicas duas capitais que superam Porto Alegre, que é o do nosso Rio Grande, e do resto do país são Palmas e Cuiabá. São duas cidades que a criminalidade é altíssima. E Porto Alegre só perde para essas duas capitais no Brasil. Então a criminalidade realmente está crescendo e muito. Ainda sobre a suposta agressão do ministro Alexandre de Moraes e o seu filho, ainda não foram ouvidos. Eles ainda não foram ouvidos. E as imagens divulgadas pela defesa foram alegadas que seriam editadas. E porque ao descer do avião foram fotografados, o que não pode perante a Constituição. Essas pessoas acusadas, pela Polícia Federal, eles foram fotografados e interrogados, sem os preceitos que poderiam ficar calados e com direito a um advogado. Essas palavras, sempre que houver algum motivo em qualquer lugar, tem que ser dito dessa forma. E segundo os acusados, isto não foi dito em hipótese alguma, que esse é um direito legal, penal e constitucional. O direito de ficar calado e com direito ao advogado. A dívida pública do Brasil aumentou em 2,95% no mês de junho, o que é preocupante para a nossa economia. Também foi lançado hoje o PAS, que é o Plano de Ação de Segurança, com 1 bilhão para colocar. O Rio Grande do Sul vai ser contemplado com 42 milhões só para o nosso Rio Grande. Mas também eles restringem as armas para os cidadãos comuns e principalmente para os CACs. Pena que nós não temos tempo para debater isso, talvez numa outra oportunidade, sim, porque faltam tão somente 4 minutos para terminar a nossa live. O governo federal agora sim publicou e realmente acabou com o programa nacional, agora terminou com as escolas cívicos militares. Foi nessa sexta-feira, 21, antes era só um projeto, agora é o Programa Nacional de Escolas, terminou, assinado pelo presidente da República hoje. A Polícia Federal prendeu ontem à noite Diego Ventura, em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. O comerciante é acusado como um dos líderes da invasão ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi detido durante um evento denominado Assembleia Nacional da Direita Brasileira. A Polícia Federal está atuante. O caso Gabriel Marques, aquele rapaz que foi encontrado lá no ano passado, num açude, lá em São Gabriel, 3 PMs foram acusados. Eles continuam presos, mas hoje de madrugada, após o término de um julgamento da Justiça Militar, condenou um deles e absolveu outros 2 por falsidade ideológica.
mas eles ainda respondem na justiça comum por homicídio triplamente qualificado. Eles com certeza vão, eu acredito que sejam condenados pela maneira como os fatos se apresentaram, e a punição ou a quantidade da condenação será bem alta, mas ainda não está programado o júri, eles continuam presos esses três. Também o deputado federal do PL, o Yuri Paredão, ele é do Ceará. Ele foi expulso do PL. Ele foi reiteradas vezes apoiando as decisões do presidente Lula e tirando fotos ao lado do presidente e fazendo o L. Primeiro foi pedido ao presidente do PL que o Ceará tomasse providência, mas disseram que seria por ele uma providência. Então ela foi anunciada pelo presidente Valdemar Costa Neto, decidindo que não mais pertence ao PL, e Yuri do Paredão, por ter traído as ideias do partido e muito mais dos seus eleitores, que com certeza são de direita, mas ele partiu para o lado da esquerda. É questão de conveniência, ele com certeza é isso aí, é o toma lá da cá. Em Frederico Westphalen, na quarta-feira, a socorrista Loresete Duarte morreu ao cair de um penhasco de 9 metros. Teve múltiplas fraturas. Ela foi, como socorrista do SAMU, estava a serviço, e foi socorrer um homem de 32 anos que estava no topo de uma parede de paredão de pedras. E, infelizmente, ela caiu, não resistiu e veio a falecer. Morreu em serviço. Isto é o caso de uma pessoa que é uma heroína. O governo federal, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele reajustou em 18%, em 2 parcelas, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os bombeiros. E agora ainda ele quer equiparar aos policiais federais o salário lá da segurança pública do Distrito Federal. Na guerra, para terminar o nosso programa, o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, ele disse que aproximadamente 250 mil soldados russos estão mortos, feridos ou desaparecidos. E para o futebol, para terminar mesmo, antes da Copa do Mundo Feminina, a jogadora Marta, camisa 10 do nosso futebol feminino, ela comprou uma mansão de 8 milhões e meio na Flórida, e ela vai dividir com a sua companheira de time e namorada, a Kerry Lawrence. E o imóvel fica em Winter Park, um ponto nobre da região em Orlando, lá nos Estados Unidos. E com isso, nessa sexta-feira, nós com muita felicidade vamos terminando o nosso programa Pauta Livre. A audiência foi muito boa e a interagir também, a audiência se fosse só de som. Mas nós só temos que nos despedir, agradecer a Deus, desejar que vocês tenham um bom fim de semana, sempre protegidos por Ele que nos guia, por Deus Nosso Senhor. Um ótimo final de semana, será um dia ensolarado, muito calor, pleno inverno, mas segunda-feira o nosso encontro, 21 horas, não esqueçam, é lá no dia 24 e nós estaremos aqui. O nosso muito obrigado, Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede de vocês.